E se a gente está passando por um cenário parecido, existe uma grande possibilidade de nos próximos meses e anos o ciclo de queda se repetir. Dizem, ou seja, para entender para onde vai a bolsa, imóveis, renda fixa e o seu dinheiro, a gente precisa ficar de olho nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora. Adivinha em que momento a gente está exatamente agora? Então a gente está de volta nas máximas. O mesmo cenário que a gente tinha na época da Dilma, a gente tem hoje acontecendo no mercado. É o reflexo do aumento das incertezas, do atraso em várias reformas, descontrole do fiscal, de uma inflação acima da meta do Banco Central. E se a gente está passando por um cenário parecido, existe uma grande possibilidade de nos próximos meses e anos o ciclo de queda se repetir. Dizem que no mercado financeiro a história não se repete, mas ela rima. E é isso que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. E se isso de fato acontecer, se o mesmo ciclo que aconteceu entre 2016 e 2020 se repetir, então a gente vê uma criação de riqueza colossal, que jamais antes foi vista na história do Brasil e que pode ser criada e ir direto para o bolso de quem acertar esse próximo movimento e aproveitar as próximas oportunidades. E são nesses ciclos de altas e baixas dos juros futuros do Brasil que ocorre o que eu chamo então de transferência de riqueza. Quem entende o que está fazendo, antecipa a queda desses juros e se posiciona comprando os ativos certos. Daí, quando a maioria finalmente reconhece o novo cenário dos juros mais baixos, os ativos já subiram e a riqueza foi transferida para aqueles que chegaram primeiro. E quem se posicionou acaba colhendo com muito mais fartura, enquanto os que não entendem ou demoram para reagir ficam para trás. É nesse momento então que o dinheiro troca de mãos, saindo dos investidores desinformados, ignorantes e impacientes e acaba indo para quem realmente entende o que está fazendo. Enquanto alguns vão ver o patrimônio multiplicando por 1, 2 ou até 3 vezes, quem não entende o movimento vai ver os ganhos de renda fixa minguarem à medida que a taxa de juros cai. Antes você ganhava 15% ao ano na renda fixa, depois cai para 13, depois cai para 11, depois cai para 10, depois cai para 8, depois cai para 6, até o momento que os rendimentos de antes não se repetem mais e o patrimônio deixa de multiplicar. Essa daqui é a transferência de riqueza que está acontecendo literalmente agora. Enquanto algumas pessoas no mercado estão se posicionando em ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa prefixados, indexados à inflação, que podem se beneficiar de uma possível queda de taxa de juros no futuro, outras pessoas estão com o patrimônio inundado de renda fixa, ganhando um dinheiro seguro, garantindo, mas que no médio prazo não vai sustentar. E são essas pessoas que vão se arrepender quando os juros futuros começarem a cair. Aliás, eles já começaram, e eu já avisei aqui milhares de vezes.